Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma aula sobre MySQL. Bom, nessa aula a gente vai continuar estudando as funções de data e tempo. E antes de começar a aula eu queria chamar a atenção para uma ferramenta que eu particularmente não conhecia, que é o SQL Fiddle, né? Eu deixei ela aberta aqui para demonstrar como ela funciona. Especificamente nessa época de pandemia, ela pode ser extremamente útil, porque você pode testar todos os comandos SQL que a gente está desenvolvendo a partir dela. Eu ainda não testei, eu estou apresentando de uma maneira preliminar, que eu imagino que qualquer ferramenta que apareça agora pode ser interessante, que a gente consegue construir aqui a gente consegue implementar o banco de dados e fazer consultas em cima dele. Então, a primeira etapa aqui pede a parte do DDL, né, da gente criar as tabelas e fazer os inserts, e a partir daí a gente consegue simular as consultas SQL como se fosse um banco de dados de verdade. Então, para quem tiver, né, não tiver impossibilitado de executar num computador físico e até mesmo utilizando o celular, eu acredito que essa ferramenta pode ajudar bastante, tá? Bom, vindo aqui para o nosso conteúdo, na aula anterior, a gente fechou a aula anterior falando sobre funções de data, né? A gente fez um comparativozinho usando a constante currentDate, a função de extração mouth, e a gente andou bem, a gente fez bastante coisa, a gente falou sobre timestamp diff, e agora eu vou seguir para um pouquinho mais das funções de data e a gente vai entrar nas funções de tempo nessa aula também. Então a gente vai vir aqui, né, até timediff. Então, sem mais delongas, vamos entender como que as outras funções funcionam. Iniciando, né, a função dateAdd. Deixa eu pegar aqui, né, tá funcionando aqui o meu SQL, eu nem fechei ele, tá aqui, belezinha. Qual que é o objetivo dessa função? Essa função ela vai receber algo parecido com isso aqui. Ó. A gente vai chamar a função date_add, a gente vai informar uma data, a gente fala qual intervalo que a gente quer somar e a gente fala qual unidade. Então aqui, por exemplo, está dias. Vamos fazer um teste com ela. A gente pega aqui, a gente vai executar do jeito que está no exemplo. Ele deu um negocinho que estava conectado há muito tempo, mas agora está de boa, está aqui. Então, o que eu fiz? Eu chamei a função dateAdd, então passei essa data 2017, mês 6, dia 15, e mandei colocar 10 dias. Ele foi para o dia 25. O que a gente poderia tentar fazer aqui? Bom, primeiro vamos tirar essa data fixa e vamos usar uma função para retornar a data atual. Current date. A gente sabe que é hoje. Então, que dia que vai ser daqui a 10 dias? Totalmente dinâmico aí, né? Vai ser dia 4 de julho. Legal. Vamos melhorar um pouquinho essa query, ó. Vamos colocar assim, ó. Pra gente ficar bem mais orientado. Então, eita, Thiago. Current date select as hoje. E aqui no dateAdd eu vou chamar de as no futuro. Ficou um pouquinho mais, né, mais fácil a gente entender. Então, hoje, dia 24 de 6 de 2020, no futuro vai ser dia 4 de julho de 2020. Legal. Vamos tentar outras coisas aqui. Daqui a 10 semanas, será que ele aceita fazer isso? Não sei, tá? Vou fazer um teste aqui, ver o que vai acontecer. Pode ser que dê um erro também. Se der, deu, né? Fazer o quê? Aparentemente foi, né? Olha que interessante. Daqui a 10 semanas vai ser dia 2 de setembro de 2020. Então, eu consigo utilizar essa função dateAdd para simular datas no futuro. Isso aqui é extremamente interessante porque a gente está criando aqui uma data e como você já viu, isso pode vir aqui dentro de um where, pode vir dentro de um group by, por exemplo. Né? Aí a sua criatividade que vai ditar. O importante a gente entender isso daqui é como que a função dateAdd funciona. Então, aqui ó, eu posso colocar year. Então, daqui a 10 anos, como que vai ser? Então, vem cá.
2030, dia 6, dia 24. Legal, né? O MySQL faz toda essa soma para a gente sem nenhum problema. Agora, o que a gente tem que entender? Eu tenho o dateAdd, eu também tenho a função dateSub. O que a função dateSub faz? A função dateSub, ela é o inverso, ela é a subtração das datas, ela funciona no mesmo esquema. Eu passo uma data, passo o intervalo que eu quero e a diferença. Então, por exemplo, vou pegar aqui current date, o intervalo de 90 dias. Que dia que era 90 dias atrás? Vamos ver aqui. Era dia 26 de 3 de 2020. Se você chutou que ia pegar redondo, né, não se esqueça que subtração de datas é um tema um pouquinho problemático, porque a gente tem de meses com 30, 31, fevereiro tem 28, às vezes 29. Então, operações com datas costuma ser algo relativamente, posso falar complicado, porque a gente está vendo que é bem simples usar as funções, né? A gente tem que tomar cuidado e dar preferência de utilizar as funções que já estão embutidas na ferramenta, que a gente chama de funções nativas, para evitar possíveis erros que a gente mesmo ia cometer por raciocínios muito rápidos ou enfim. Então, às vezes as respostas não são tão óbvias assim. Então, 90 dias atrás era o dia 26 de março. Legal, né? O que mais que a gente pode andar aqui? Falando em último dia, né, do mês, vamos pegar aqui, ó, e usar a função last day. A função last day, que é para pegar o último dia, né? Vamos ver o que ela vai me retornar. Vou pegar aqui. Então, estou passando uma data, 22 de setembro de 2009. O que a função last day me retornou? Que, olha só, olha que interessante. O último dia do mês de setembro é o dia 30. Agora ele podia brincar e fazer o seguinte, em 2020, em fevereiro, qual que foi, né, o último dia do mês? Foi dia 29, porque 2020 foi ano bissexto. Então cai exatamente nessa parte para a gente não se enganar. Ah, Thiago, mas está retornando a data inteira com o último mês do ano. Como que eu faço para retornar só o dia? Você já sabe, você aprendeu aqui comigo. Você vai usar a função de extração day. Exatamente, uma função dentro da outra, não tem problema nenhum. Aqui a gente vai extrair só o último dia do mês dessa data. Então, vai me retornar o dia 29. Bacana, né? Para não ficar esse cabeçalho horroroso aqui, né? Você pode usar as último dia do mês. Porque aí você vai olhar essa consulta, você nunca vai se enganar. Último dia do mês, 29. Bacaninha, né? Uma funçãozinha quebra-galho se você não souber qual que é o último dia do mês. Aí você está pensando o seguinte, nossa, que coisa, né? Para que me interessa saber isso? Isso é interessante quando a gente está calculando, por exemplo, prazo de vencimento de boleto. E a gente também tem que calcular, e aí fica um desafio para vocês, se um boleto caiu o vencimento no dia 30, e o dia 30 é, na verdade, domingo. Eu não posso incidir uma cobrança em cima desse cliente. Então, se ele pagar na segunda-feira, que é um dia útil, tudo bem, mas a segunda-feira é dia 31 ou é dia 1º? Então, eu posso utilizar a função last day para calcular esse tipo de situação, por exemplo. Como eu disse, depende um pouquinho da sua criatividade. Bom, nas funções de data, a gente viu bastante coisa. Devem existir mais funções, né? Mas eu não quero ficar tanto tempo preso nas funções de data, porque como você já aprendeu como as principais funcionam, em algum caso muito específico você vai conseguir ler o manual, e eu espero que você faça isso, que você não fique preso no que eu te falo nas aulas, você pode, você deve pesquisar outras fontes. E vou falar um pouco agora também sobre as funções de hora. As funções de hora, e acho que a língua portuguesa tem algumas armadilhas quanto a isso, né? A gente tem que considerar que funções de hora a gente poderia colocar como funções de tempo. Mas não tempo se está sol ou se vai chover. É o tempo medido em horas
minutos e segundos. A gente já aprendeu que a gente tem constantes que medem isso. Constantes e funções. Qual que é a diferença de eu usar o current timestamp como função ou usar a constante? Dá na mesma, tá? Dá na mesma. E assim como a gente também tem as funções de extração de data, a gente também tem as funções de extração para hora. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Select, vou até dar um espacinho, vou dar o as aqui, que eu vou usar para as três, né? Então, aqui. Então, select for, e aí eu vou usar o current time, que eu já usei bastante current timestamp, né? A constante como hora agora, minuto de agora. Aí tem que botar o current time aqui, né, Thiago? Porque você está usando a função de extração do tempo atual. E second. Você pode considerar que essas funções elas podem ser relativamente inúteis, só que a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de estimar cálculo de acessos em sites, por exemplo, ou volume de vendas. Como assim? Considera um sistema que ele é muito utilizado. Por exemplo, você pega um site um site de e-commerce na Black Friday. Então, eles fazem 500 vendas em uma hora. Com certeza, teve venda que foi feita justamente ao mesmo tempo, né? Então, a mesma hora, mesmo minuto, mesmo segundo. Então, às vezes, né, para você decidir qual cliente que vai receber aquele produto, vai ser uma diferença de segundos de quem clicou em comprar primeiro. Então, em termos de programação, essas funções de extração começam a fazer sentido em ambientes de alta concorrência. Então, a gente tem que conhecer elas também. Bom, qual que é a hora agora? 18 horas, porque eu estou gravando essa aula exatamente às 6 horas da tarde. Qual o minuto? Agora é 18:02. Vamos ver? 18:02. Retornou 2. O segundo eu não tenho a mínima ideia. Vai me retornar aqui agora. 12 segundos. 14 segundos. 16 segundos. 18 e contando. Tá? Para vocês não deixarem eu mentir, vou dar um select na current time. Então, select current time. 18 horas, 2 minutos e 29 segundos. Bacana, né? Outra coisa que a gente pode usar é para modificar o formato da nossa data. Então a gente tem uma função chamada timeFormat, igual a gente tinha, por exemplo, a dateFormat. Então vamos imaginar que a gente pega o seguinte, ó. Como a gente já está acostumado com esse padrão de data e hora, talvez não seja tão problemático para a gente. Mas, o que eu tenho que considerar? Eu posso ter hora de 1 a 12 ou de 0 a 23. E os minutos sempre vão variar de 0 a 59, os segundos também. E a gente também pode modificar o padrão do tempo em 12 horas, por exemplo, AM ou PM, se isso fizer sentido. Então, vamos tentar montar aqui como que vai ficar. Então, vou pegar current time. Agora eu vou montar o meu padrão. Hora agora. O meu padrão vai ser o seguinte, vai ser a hora de 0 a 12, então vai ser minúsculo aqui, só que é porcentagem, né, Thiago? Minúsculo, que eu quero de 0 a 12, tá? E aí, no final, eu vou querer mostrar o T. Bom, o R, que aí vai falar se é AM ou PM. Vamos testar isso aqui? Ver o que vai acontecer, né? Também não sei, pode ser que dê um erro, enfim. Retornou. Tá. Bom, o H me retornou a hora de 0 a 12. Então, a gente viu que era 18 horas, retornou 6, que é 6 horas da tarde. E quando eu chamei o R, ele me retornou 6 e 4 e 6 segundos PM. Ele me retornou aqui, legalzinho. Para eu retornar isso aqui do jeito mais correto, então, eu teria que tirar aqui o R e retornar assim.
Então, se você for norte-americano, provavelmente essa hora faz muito sentido para você. Então, 6:04:41 p.m. Muito bem. Bom, função time. Vamos ver o que a gente consegue fazer com a função time. Vou pegar esse exemplo aqui, select, vamos jogar aqui, e ver o que a função time vai retornar para a gente que possa ser diferente do que a gente já viu anteriormente. Nada, né? Retornou a hora atual igual a gente estava fazendo. É uma outra maneira da gente utilizar. Professor, o que você costuma utilizar sempre? Eu uso a current timestamp. 90% das vezes que eu preciso executar alguma coisa, pegar uma data que está rolando, eu uso a current timestamp e costuma me servir muito bem. Porém, já tive que fazer operações usando a função sec2time. Olha, essa função sec2time ela é interessante, ó, porque, por exemplo, eu pego um número inteiro que está em segundos e eu converto isso para hora. Quanto que é 1000 segundos? Pode parecer pouco, né? Vamos ver quanto que dá isso? 1000 segundos, quanto tempo que dá? 16 minutos e 40 segundos. Bacana, né? Sec2time dá isso, 16 segundos. Se você quiser fazer uma query um pouquinho mais elaborada, você poderia vir fazer isso aqui, ó. Minute. E vem aqui. O que isso vai me retornar? Não sei quantos minutos tem em 1000 segundos. Pô, Thiago, só dividir por 60, né? Pô, verdade. É que eu estou usando a função. 16 minutos. O que a gente tem que interpretar daqui? Aqueles outros 40 segundos que estavam embutidos nos 1000 segundos, eles foram desprezados. Então eu fiz uma espécie de arredondamento aqui, me trouxe o número inteiro. E a gente também pode considerar que a gente pode fazer ao contrário, né? Então a gente pode pegar um tempo específico e transformar ele para segundos, que é exatamente esse exemplo aqui, ó. Estou pegando 16:40, que é o mesmo aqui, para a gente ver a quantidade de 1000, redondo. O que a gente poderia fazer agora também, né? Que a gente está bem doido aqui. A gente pode pegar current time e ver quanto que isso daria em número inteiro. Onde que essa função vai ser super útil? Essa função vai ser super útil quando a gente estiver trabalhando com cálculos de performance ou cálculos de data, cálculos de entrada e saída, para calcular permanência. Então, por exemplo, você tem um sistema de estacionamento. Quanto tempo que aquela pessoa ficou, né? Como é que eu vou cobrar isso? O que a gente poderia fazer? Por hora custa tanto. Tá, beleza. Então, se por hora custa tanto, a gente divide até a gente achar o valor do custo do carro estacionado por segundo. E aí aqui a gente consegue fazer a conta exata de quanto aquela pessoa tem que pagar que o carro dela ficou parado lá dentro do sistema. Legal, né? O que a gente pode interpretar desse resultado aqui, ó? Da meia-noite de hoje, dia 24/6, até agora, 18 horas e 8 minutos, se passaram 65 mil segundos, 232 segundos. Legal, né? E aí, beleza, maravilha, a gente já viu o que dá para fazer com essas funções. E o time diff? Vamos olhar o time diff? A gente viu o date diff, então time diff obedece o mesmo princípio. Vamos só ver o que vai me retornar. Vou botar um select aqui. A gente vê aqui qual vai ser o retorno da time diff. Olha só, qual foi a diferença do dia 25/6 de 2017, às 13h10 e 11 segundos, no dia 15, então eu tenho 10 dias aí, né, do 6 de 2017, praticamente no mesmo horário. Quantos segundos se passaram? Ou quanto tempo se passou, né? Como que a gente lê isso daqui? É hora, minuto e segundo. Então foram 240 horas, que a gente também conhece como 10 dias. Como que a gente poderia medir isso? A gente pode vir aqui no TimeDiff, chamar a nossa função day, já que o nosso intervalo é tão grande e a gente sabe realmente se passaram tudo isso, se passou tudo isso, né? Curioso. Dia 25/6 de 2017, dia 15/6 de 2017. Não sei.
Só isso? Extraiu só isso? Não, tem alguma coisa errada aqui. Pois é. Investigaremos isso e veremos depois. Será que o retorno dessa função timeDiff vem em segundos? Vem em minutos? Curioso, né? Eu chamei o day, quer saber quantos dias se passou? Vamos tentar aqui horas. Então, vamos ver o que vai retornar. Tem que retornar o 240 aqui. Isso aí, produção. Depois você vê como que eu vou testando também para ver o que acontece. Continuar... não pegou o que eu... cadê o negócio aqui? For 240 horas. Eu acho que eu já sei o que é. Com certeza. Deixa eu chamar day aqui. Talvez tenha uma ordem. Só que para mim não faz muito sentido isso. Acho que... Bom, isso aqui vai valer um bom comentário. Isso aqui não vai retornar nada de útil, né? Null. Porque a gente tem que considerar uma coisa. O MySQL ele trabalha com tipo de dados. Tipos de dados. Então, quando a gente usa aqui a timeDiff, ele me dá uma diferença em horas. Então, se eu estou fazendo uma diferença de tempo, não é uma diferença de datas. Então, não faz muito sentido eu aplicar uma função de extração de data em cima de um dado que não é só data, também é hora. Então, eu até conseguiria fazer essa operação de converter 240 horas para dias, só que eu não poderia usar uma função de extração de datas considerando um contexto de horas. Entende a diferença que eu quero apontar aqui? Se a gente vai extrair informações de uma data, o contexto de entrada, a informação de entrada aqui que está selecionada, tem que ser uma data. Se a gente vai extrair minuto, segundo, a entrada tem que ser minutos, segundos. Aí faz mais sentido. Então, essa operação aqui, né, de tentar converter uma coisa para outra, ela não vai funcionar dessa forma. A gente vai ter que usar uma ferramenta mais elaborada, talvez até pensar em funções, que é um assunto que a gente vai abordar lá na frente da nossa disciplina, para realizar essa conversão. Mas já fica aí com a pulga atrás da orelha que a gente tem bastante coisa para falar. E, mais uma vez, né, mais uma aula, a gente praticamente não usou nada de consulta no banco. Né? A gente não consultou nada do banco de dados. Embora eu estou acessando ele aqui, ó, sistema de estoque, a gente só trabalhou com funções internas, mexendo com as constantes do MySQL. E aí eu acho que consegui demonstrar bem como que a gente conseguiu trabalhar com isso e a diversidade de funções para trabalhar com data e hora que a gente tem. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.